galerinha, vamos para mais uma aula de matemática utilizando a plataforma Simplifica. Nós estamos na segunda semana de aula, dia 4, e o tema da nossa semana é igualdade. Já pegaram o caderno de vocês? Já prepararam o diário de bordo? Então agora podemos iniciar nossa super jornada de aprendizagem. Dia 4. Antes de nós mergulharmos no nosso conteúdo de matemática de hoje, nós vamos fazer um momentozinho socioemocional, né? Um momento seu. E vamos conhecer um grande homem chamado de Gentileza. Mas na real o nome dele era José Datrino, o profeta Gentileza. Eternizou essa expressão em paredes e muros do Rio de Janeiro. Ele criou murais complexos, mas muito especiais. A partir de suas obras, Gentileza praticava uma maneira única de disseminar atitudes gentis. Vamos ver um vídeo aí e conhecer um pouquinho da história desse grande homem. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. No final de 61, aconteceu um dos maiores dramas da história brasileira. Um grande incêndio mata mais de 500 pessoas num circo em Niterói. Tocado pela tragédia, José Datrino de Souza deixa seu trabalho, sua família, seus bens, monta casa no local do incêndio e passa a consolar os parentes das vítimas, tornando-se assim o profeta Gentileza. Após 4 anos, deixa Niterói e leva sua mensagem de paz e amor para os vários cantos do Brasil. Em meados dos anos 80, ele iniciou sua maior obra, o livro urbano Nas Pilastras do Viaduto do Caju, que hoje, tombadas e restauradas, são conhecidas como Pilastras do Profeta Gentileza. O profeta partiu em 96, mas sua mensagem segue viva na alma do carioca. Gentileza gera gentileza. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Gentileza gera gentileza. O autor da mensagem, o profeta Gentileza, nasceu há 100 anos. Ele decidiu largar tudo e peregrinar pelas ruas do Rio de Janeiro e de outros estados após uma tragédia num circo na década de 1960. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Gentileza escreve, gentileza gera, gentileza amor à natureza. A canção de Gonzaguinha é uma homenagem ao profeta Gentileza, conhecido como o homem de cabelos longos e barba branca, que largou tudo para pregar mensagens simples de sabedoria. Maranhão, dele Pará, Manaus, Rondônia, tudo pregando a gentileza, sem cobrar de ninguém um vintém. José Datrino nasceu em Cafelândia, no interior de São Paulo, em 1917. Em 1961, abandonou todos os bens materiais para se dedicar à vida espiritual. Isso aconteceu depois que um incêndio matou mais de 500 pessoas em um circo na região metropolitana do Rio. O acidente aconteceu às vésperas do Natal. É como se fosse uma flor que brota da lama, a gentileza brota daquela morte, né, e daquela grande tragédia. A filha mais velha, Maria Alice, tinha 16 anos quando o pai saiu de casa e passou a peregrinar pelas ruas do país, pregando uma mensagem social, ecológica e anticapitalista. Ele escutou uma voz dizendo, falando com ele, né, que ele tinha que seguir uma outra vida. As mensagens do profeta Gentileza estão registradas em 56 pilastras de um viaduto da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Os dizeres foram cuidadosamente pintados por ele na década de 1980. E o mais interessante é que ele escrevia em uma altura onde pudesse ser lido pelas pessoas que passam de ônibus aqui na região, uma espécie de livro urbano.
Frases do profeta que se tornaram conhecidas como não usem problemas, use amor e gentileza, mostram que o legado deste consolador voluntário ultrapassa as fronteiras do Rio. Eu sou tão feliz de ver meu pai, ele foi-se embora, mas ficou o legado dele aqui no mundo. Porque sem isso, as pessoas não se maltratam, se agridem. Sem gentileza, sem educação, quem é quem? O meu respeito começa onde o seu termina. É uma das mensagens dele. E aí, pessoal, gostaram do vídeo do Profeta Gentileza? Eu espero que vocês tenham gostado. E para hoje, eu tenho uma missão bem especial para vocês. Vocês topam? A missão é bem simples. A única coisa que vocês vão fazer é escolher pelo menos 2 pessoas e vocês vão praticar um ato de gentileza com elas hoje. Pode ser um abraço bem apertado, um beijo bem gostoso, ou simplesmente você pode pegar o seu celular e dar aquele bom dia bem especial. E vejam qual vai ser a reação da pessoa. Eu garanto a vocês que ela vai amar e vocês vão amar mais ainda pela gentileza que praticaram. Então, façam isso, galera. Espalhem amor, espalhem alegria, espalhem sorriso, espalhem gentileza por aí. Olá, galerinha! Iniciamos mais uma aula de matemática e o tema da nossa aula de hoje é equação é equilíbrio. Vamos resolver entendendo. As equações funcionam como uma balança em equilíbrio. Resolvemos as equações fazendo alterações na equação, sempre buscando manter a igualdade. O quadrado vale quantas rodas? Observando a balança ao lado, como você pode resolver o problema? Vamos lá para a solução do problema. Bom, galerinha, antes de nós resolvermos a equação, o quadrado vale quantas rodas, né? Eu trouxe aqui para vocês uma revisãozinha do que é uma equação, para vocês relembrarem, ó. Uma equação, ela tem que ter números, incógnita. E o que é incógnita? Incógnita é a letra, que você precisa descobrir qual o valor numérico dela. Ela tem que ter operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Não obrigatoriamente todas, tá bom? Pode vir só adição, divisão ou vice-versa. E principal aqui o sinal de igual, porque se não tiver o sinal de igual, ela é apenas uma expressão algébrica. Então vamos lá, o que divide a equação é o sinal de igual. O sinal de igual divide ela em duas partes, que é chamado aqui o primeiro termo e o segundo termo. Mas afinal, o que tem que ter no primeiro termo? No primeiro membro, o primeiro termo, tem que ter as letras. E no segundo vai ficar os números. Tá bom? Então vamos lá para a nossa balança. Ela quer descobrir qual é o valor do quadrado. Então, o nosso quadrado, ele vai ser a nossa incógnita, que eu vou representar pela letra X, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, né? A balança, ela está em equilíbrio. Isso quer dizer que um lado está igual ao outro. Então, o que eu tenho aqui do primeiro lado da balança? No primeiro lado, eu tenho o quadrado, que o quadrado é x. E tenho mais 3 bolinhas, então, mais 3. E o que eu tenho do segundo lado? Eu tenho 5 bolinhas. Então, eu montei a equação, ó. X mais 3 igual a 5. Só que o que nós acabamos de ver aqui, que no primeiro lado tem que ter letras e no segundo, números. Então, o nosso coleguinha 3 aqui, ele está do lado errado. Então, o que nós vamos fazer com ele? Ele tem que passar para o segundo termo. Então, vamos lá. Eu vou deixar o x permanece. Não tem mais nenhuma outra incógnita, então eu coloco o sinal de igual.
Aí agora o 5 continua no mesmo lugar. E o 3, ele tá do primeiro lado, vai para o segundo. Quando o número muda de um lado para o outro, troca-se o sinal para a operação oposta, inversa. Então, qual é o contrário do mais? É o menos. Então, o 3 que estava positivo vem para cá negativo. Então, eu tenho aqui x é igual 5 menos 3 é igual a 2. Vamos lá para mais uma situação, problema. Ó. Nós temos aqui 2 quadrados de um lado e do outro lado nós temos 8 bolinhas. E observa que a balança ela está em equilíbrio, ou seja, esse lado, 2 quadrados, equivale a 8 bolinhas. Então, quanto será cada quadrado? Né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que o quadrado, eu vou chamar de x, né? Então, se eu tenho 2, vai ser 2x. Igual, e aqui eu tenho 8 bolinhas, então vai ser 8. Então, aqui eu tenho que 2x é igual a 8. Ou seja, né? X mais x é igual a 8. São letras iguais, então eles têm a mesma, eles equivalem ao mesmo número, né? Então, mas vamos esquecer esse passo aqui. Então, vamos lá. Observa, quando eu tenho um número junto com uma letra, aqui no meio existe um sinal de multiplicação. Então, o que é que eu vou fazer? O 2, ele está no lado errado, ele tem que ir para o segundo lado, porque ele é número. Então, aqui vai ficar o x, e para o outro lado vai ter o 8, e o 2 tem que vir para o outro lado. Quando passa de um lado para o outro, vai para a operação inversa. Se o 2 é multiplicação, ele vai para o outro lado de forma de divisão. Então, aqui eu tenho 8 dividido para 2 é 4. Então, solução do nosso problema. Cada quadrado, ele vale 4. 4 mais 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é igual a 8. 8 igual a 8. Então, nosso cálculo está certíssimo. Vamos para mais um exemplo. Quanto vale o quadrado, né? Eu já sei aqui que o quadrado ele vai ser x. Então, quantos quadrados eu tenho aqui? 2x. 2x mais 3. E do outro lado eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolinhas. Então, eu tenho 13 bolinhas do outro lado. Vamos lá, separar as letras para um lado e os números para outro, tá bom? Então, aqui vai ficar 2x, a multiplicação vai por último, tá? Aí, pronto, vai ficar o quê? 13. O 3 vai passar para o outro lado, então vai trocar o sinal, vai ficar negativo. Então, aqui eu vou ter que 2x é igual 13 menos 3, que é 10. Agora, vamos tirar o 2, né? Então, vai ficar x é igual a 10 e o 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 5. Vamos conferir? Aqui é 5 e aqui é 5. Então, 5 mais 5, 10. 11, 12, 13. Então, esse lado tem 13. E esse outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 é igual a 13. E nosso cálculo está certíssimo. Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo, dia 4 da nossa jornada de aprendizagem. E aí, vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau. Fui!